Desde seu exílio da Era Iboriana, Conan o Bárbaro conquistou os inimigos mais perigosos que o universo Marvel moderno tinha a oferecer. Mas o que aconteceria quando esse cimério encontrasse com um soldado cibernético do futuro, conhecido como Deathlock? É o que veremos agora. Fala galera, em tela trazendo para vocês um resumo da primeira edição dos Vingadores Selvagens, agora em seu segundo volume. A história começa com um caçador saindo da eternidade e caindo no fim de uma torre. Isso foi ontem e também será o amanhã para ele. Diante de um precipício de uma selva de concreto, era um assassino do futuro que estava perseguindo a mais mortal das presas. Um dever do qual ele não poderia falhar, e mesmo com aquela cidade quente o incomodando, seus olhos eram tão frios e brilhantes que não transparecia. No fundo de seu coração de aço, o caçador sabia que o tempo estava ao seu lado. Diferente da presa daquele caçador, o tempo seria como uma ferida que nunca poderia se curar por completo naquela era longa e perdida. Ele se questionava buscando saber se existia algum lugar para ele naquele novo mundo civilizado. Às vezes, ele se pegava sonhando com ventos iborianos, com o uivo da neve caindo entre as etapas de batalha, do perfume de uma rainha pirata de fogo, com cabelo preto como a meia-noite, enquanto sua lâmina mergulhava em um covil com adoradores de cobras. Felizmente para Conan o Bárbaro, existiam algumas perseguições que nunca saíam de moda. Mas enquanto um guerreiro matava as serpentes sob a terra, haviam outros que procuravam parar o derramamento de sangue nas ruas. Seus amigos o conheciam como Flash Thompson, também conhecido como Anti-Venom. Anti-Venom possuía um assustador simbionte das estrelas e se considerava apenas um estudante da violência. Felizmente, ele conhecia alguém com demônios ainda mais instrutivos que o dele. No fundo, Conan frequentemente achava aqueles encontros profundamente trágicos. Enquanto o Bárbaro desconhecia o perigo que a bomba louca representava, noites como aquela deram a ele um propósito. A bomba louca era um dispositivo sônico que fazia as pessoas enlouquecerem. Apesar de como o bem e o mal eram intensos naquele mundo de ganância e ambição descontrolada, apagar os últimos vestígios de um culto de morte infernal ainda permanecia satisfatoriamente simples para ele. Mas algo naquela noite parecia diferente. Um sexto sentido de terror e inquietação conflitavam, fazendo os pelos do pescoço de Conan ficarem de pé. Era uma sensação tão familiar quanto um canhão de plasma que queimava o ar. Conan estava prestes a conhecer a cruzada que o futuro tinha sobre ele. De lá, partimos para outro lugar. Não optando por ser um herói, pois já teve seu tempo como soldado, a Armagá queria apenas ficar sozinho. Ele nem sempre foi assim, mas quando homens poderosos ameaçaram sua família, ele se mudou para o campo. Vendo que não foi o suficiente, então ele esperou que a cidade fornecesse melhor proteção ao se esconder entre 8 milhões de pessoas. Porém, cidades grandes também têm seus problemas, e qualquer um está sujeito a se tornar uma estatística. Depois de um suspiro frustrado, ele tentou ficar quieto, mas o mundo continuava batendo em sua porta. Ele tentava manter a paz, mas sempre havia outra guerra para lutar. A Armagá tentava manter-se disciplinado, sabendo que sua escolha seria melhor para todos. Em um bar próximo, enquanto pedia mais uma rodada, suas histórias com reis e feiticeiras vinham à tona, fazendo Danny Whitman lembrar e querer lutar contra monstros por toda a sua vida. O Cavaleiro Negro tinha lembranças de tragédia e dor com sua filha há muito tempo perdida. Era sobre a lâmina de ébano amaldiçoada. Enquanto a culpa o consumia, ele afogava suas tristezas e se perguntava em que tipo de herói se tornou. Então, ao observar um crime na rua, ficou feliz, afinal Danny Whitman queria lutar contra monstros toda a sua vida. Mas talvez aquela fosse a noite que ele finalmente aprenderia a ter cuidado com o que desejava. De lá, cortamos para Conan. Ao longo de seus anos, ele cruzou espadas com senhores da guerra, feiticeiros e até deuses. O Bárbaro era um sobrevivente natural preparado para combater toda e qualquer forma de conflito. Mas, ainda mesmo assim, seus inimigos mais perigosos pareciam ser inferiores diante daquele destrutor do futuro. Tal golpe teria matado um homem comum. Então não importava qual punição o Bárbaro poderia oferecer ao Deathlock. Nenhuma parecia pará-lo. Enquanto dois titãs se enfrentavam, as forças da luz e das trevas também estavam em outro tipo de combate. O manto e a adaga questionavam se existia em algum campo de batalha algo mais triste do que o próprio amor.
Enquanto Conan confrontava aquele que poderia ser considerado seu pior inimigo, o manto e a adaga discutiam sobre o grande potencial de ambos. Depois de tantos anos, Tyrone finalmente confessou seus verdadeiros sentimentos, mas, infelizmente para aqueles amantes, sempre existia algo os privando. A máquina da loucura foi acionada, abalando a cidade naquela noite. A bomba louca liberou os desejos mais obscuros e a raiva mais profunda. Mas, para um grupo improvável de solitários e assassinos furiosos, foi revelado algo intenso. A onda de choque telepática expôs os demônios que lutavam desesperadamente. No epicentro selvagem da bomba louca, eles eram necessários. Sendo assim, a única coisa que importava para os heróis era se mover pelo instinto, pois o Cavaleiro Negro não fazia a menor ideia de como desativar a bomba. E assim, com o temperamento do Armagá, aquele soldado cansado do mundo escolheu apresentar uma abordagem mais prática. Infelizmente, descobriu ser um erro fatal. Com seus aliados superados, Demolidor e o Anti-Venom entraram na batalha, mas contra a precisão fria de Deathlock, mesmo aqueles assassinos não conseguiram o que queriam. No entanto, enquanto tudo parecia perdido naquela guerra infeliz contra o futuro, surgiu um raio de esperança. Mas Deathlock recusou-se a se render, e enquanto seus inimigos avançavam, a apreensão de Conan aumentava. Então, após seguir sua intuição, seu propósito foi claro. Conan aplicou um tremendo golpe com sua espada, fazendo Deathlock desaparecer em um flash de luz. Mas aquilo também fez com que os heróis fossem puxados rapidamente para um vazio. Eles seguravam uns nos outros para garantir a vida, mas de alguma forma também acreditavam em um fim inevitável após Conan ter perfurado os circuitos do tempo de Deathlock. Quando a luz cegante começou a desaparecer, a primeira coisa notada por Conan foi o vento, o uivo da neve caindo. Ele não precisava abrir os olhos porque conhecia aquele lugar. Conan, o Bárbaro, finalmente estava de volta em sua casa, um lugar que nunca pensou que veria novamente, a Era Iboriana. No entanto, em breve Conan iria descobrir que levou o inferno junto com ele. E foi isso, galera, a primeira edição acaba aqui. Eu posso dizer que gosto muito dessas aventuras que abordam viagens no tempo. Quando bem explorada, a história se torna muito mais interessante. Vamos ver se a próxima edição seguirá essa linha. E aí, você gostou também? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque a história dos Vingadores Selvagens não para aqui. Te vejo na próxima!